Eu sempre fui daquelas pessoas que gostam de controlar tudo. Listas, planos, metas. Cada passo da minha vida era meticulosamente pensado. Talvez porque, no fundo, o descontrole sempre me amedrontou. Cresci em uma casa onde tudo podia virar caos, em questão de segundos. Bastava uma palavra errada, um olhar atravessado, e minha família se incendiava. Então, quando finalmente saí de casa, prometi a mim mesma que minha vida seria diferente, equilibrada, segura. Mas o destino tem um jeito cruel de rir das nossas promessas. Eu conheci o Daniel numa noite que nem deveria ter saído. Era o aniversário da minha melhor amiga, Clara, e eu tinha prometido que passaria lá só um pouquinho. Estava exausta depois de um plantão difícil no hospital onde trabalho como fisioterapeuta, e minha única vontade era um banho quente e minha cama. Mas Clara insistiu. 5 minutos, Bel, só pra dar um oi. E como sempre, cedi. Foi a melhor e a pior decisão da minha vida. Assim que entrei na festa, me senti deslocada. Muita gente, música alta, risadas soltas. Fui direto pegar uma taça de vinho na cozinha. E foi ali que ele apareceu. Você parece estar fugindo de alguma coisa, ele disse com um sorriso curioso. Tinha um sotaque leve, difícil de identificar. Parecia uma mistura de português com espanhol. Seus olhos eram escuros, intensos, e seu cabelo bagunçado parecia perfeitamente calculado. Usava uma camisa azul dobrada até os cotovelos, e tinha um ar de quem sabia exatamente o efeito que causava. Respondi qualquer coisa tímida, rindo sem graça. Ele se apresentou como Daniel Alejandro. Disse que era consultor de investimentos e que estava em São Paulo há poucos meses. Me mudo muito por causa do trabalho, explicou. Mas talvez dessa vez eu fique. Conversamos por horas. Quando percebi, a festa já estava quase vazia. Ele me escutava com atenção rara, como se cada palavra minha fosse importante. Não, desviava o olhar. E quando ele se ofereceu para me levar até meu carro, aceitei sem hesitar. Nos dias seguintes, ele me procurou com intensidade. Mensagens pela manhã, ligações à tarde, flores entregues no hospital. Era como se tivesse pressa em me conhecer, em fazer parte da minha vida. Eu resisti no início. Depois de tantos anos me blindando contra decepções, era difícil acreditar em alguém tão perfeito. Mas ele me desmontava, sabia exatamente o que dizer. Em uma semana, já conhecia meus cafés preferidos, as músicas que eu ouvia no fone durante os plantões e até o nome do cachorro da vizinha com quem eu sempre conversava. E foi assim, aos poucos, que ele foi invadindo tudo. Me levou para jantar em lugares lindos, me contava histórias de viagens, falava sobre as estrelas como se tivesse nascido para contemplá-las. Com ele, eu ria com leveza, esquecia do tempo. Pela primeira vez, alguém me fazia sentir segura, mesmo que eu soubesse tão pouco sobre ele. Me apresentou a 2 amigos, Mateu e Lúcia, que juravam que ele era um dos caras mais leais do mundo. Nunca mencionou família, e quando perguntei, disse que não tinha muito contato. Assunto complicado, ele murmurou, desviando o olhar. Respeitei. Mas o que mais me encantava era a forma como ele me olhava, como se eu fosse tudo o que ele procurava. E quando, 2 meses depois, ele me disse, eu te amo pela primeira vez, senti que algo em mim finalmente se encaixava. Com Daniel, eu era mais leve, mais viva. Ele fazia planos, falava de filhos, de uma casa na praia. Disse que sempre quis uma mulher forte, mas doce, que via em mim um futuro. E foi por isso que, quando ele me pediu em casamento, depois de 7 meses juntos, eu disse sim. Todo mundo achou rápido. Minha amiga Clara até me puxou de lado e disse, tem certeza, Bel, vocês mal se conhecem. Mas como explicar para alguém que não viveu aquele amor? Que não viu como ele me tratava? Como ele parecia me conhecer melhor do que eu mesma? Que eu não sabia, o que ninguém sabia, é que por trás daquele olhar terno e daqueles beijos apaixonados, existia um mundo oculto, uma vida paralela, uma teia de mentiras tão bem construída que até hoje me pergunto, como não percebi, antes, e talvez o mais irônico de tudo, é que a verdade estava mais próxima do que eu jamais poderia imaginar. Mais próxima, e com o meu próprio sangue. Se existe uma sensação mais confusa do que o amor, talvez seja a dúvida. Não aquela dúvida pequena, do tipo, será que ele gosta mesmo de mim? Mas aquela que nasce devagar, sutil, como uma neblina que encobre algo que você jurava conhecer. E de repente, tudo que antes era claro começa a parecer estranho, fora de lugar, falso. Foi exatamente assim que comecei a me sentir com Daniel. Após o pedido de casamento, nossa vida virou uma espécie de conto de fadas. Pelo menos na aparência. Ele era atencioso, presente, carinhoso. Fazia questão de estar ao meu lado em tudo. Eventos do trabalho, jantares com amigos, viagens curtas de fim de semana. Mas havia algo nos olhos dele, algo que aparecia quando ele achava que eu não estava olhando. Uma sombra. No início, pensei que era cansaço.
O trabalho dele era exigente, segundo ele. Consultorias, reuniões, viagens internacionais. Mas mesmo nos momentos mais íntimos, ele parecia guardar algo. Como um cômodo trancado dentro dele, onde eu não tinha permissão para entrar. E então teve aquele dia. Estávamos em casa, numa tarde de domingo. Chovia, e estávamos enrolados no sofá, assistindo a um filme antigo. Eu decidi mostrar a ele um álbum de fotos antigas da minha infância. Queria compartilhar mais de mim, das minhas raízes. Peguei meu celular e abri uma pasta chamada Família. Quando apareceu uma foto minha e da Sofia, minha irmã gêmea, senti o corpo dele enrijecer. Ele olhou fixamente a tela, como se tivesse visto um fantasma. Os olhos arregalados, a respiração suspensa. Eu ri, tentando quebrar o clima estranho. Sim, eu sei, a gente era idêntica. Agora estamos um pouco diferentes. Mas ele não respondeu de imediato. Apenas desviou o olhar e disse: vocês eram mesmo parecidas. Muito parecidas. Aquilo me inquietou. Fazia anos que eu não via a Sofia. Depois de uma briga séria com nossos pais, daquelas que racham a família no meio, ela decidiu ir embora. Sumiu. Por orgulho, por dor, talvez por ambas as coisas. Tentamos manter contato, mas ela sempre se esquivava. Mandava mensagens esporádicas, às vezes sumia por meses. Eu sentia saudade, claro, mas também raiva, de ter sido deixada para trás. De ter perdido minha irmã como se ela tivesse morrido, em vida. Aquela reação de Daniel reacendeu memórias que eu tentava evitar, mas tentei ignorar. Talvez fosse só o susto de ver duas pessoas tão parecidas. Afinal, gêmeos idênticos impressionam mesmo. Mas os dias que seguiram foram diferentes. Daniel começou a sair mais. Viagens repentinas, às vezes nem me dizia para onde. Dizia que era assunto confidencial, coisa do trabalho. Comecei a notar outras coisas também. Cheiros diferentes em suas roupas. Perfumes que não eram meus. Cabelos longos no travesseiro, e não eram os meus. Eu tinha cortado o cabelo recentemente. Minha intuição gritava, mas minha cabeça se recusava a ouvir. Até que recebi uma ligação. Era uma segunda-feira chuvosa, daquelas em que tudo parece cinza. Estava no consultório quando o telefone vibrou. Número desconhecido. Alô? É a irmã da Sofia? Perguntou uma voz feminina. Meu coração parou. Era um nome que eu não ouvia havia meses. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Houve um acidente. Ela está internada no Hospital Santa Rosa. Precisamos de um contato familiar. Sem pensar, larguei tudo e fui. Chamei um táxi e fiquei em silêncio o caminho inteiro, com o coração explodindo no peito. Pensava em tudo e em nada ao mesmo tempo. Por que ela? O que tinha acontecido? Por que ninguém da nossa família sabia de nada? Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o que encontrei ao abrir a porta do quarto. Ali, de costas para mim, sentado ao lado da cama, segurando a mão da minha irmã, estava Daniel, meu noivo. Parei na porta. Senti meu estômago virar. O sangue sumiu das minhas pernas. Não conseguia entender o que via. Era como se meu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Ele levantou devagar. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo havia terror neles, como se tivesse sido pego no meio de um crime. Sofia, murmurei. Ela abriu os olhos lentamente e, ao me ver, começou a chorar. Isabel, me desculpa, eu não sabia. O tempo parou. Daniel tentou falar, mas eu dei um passo para trás. Eu precisava sair dali. Precisava respirar, correr, fugir. Estava cercada por uma dor que ainda não tinha nome, como ele. Meu Daniel estava ali, com ela, minha irmã gêmea. E foi nesse momento, naquele corredor gelado de hospital, que percebi. Eu não sabia com quem eu estava casando. Eu saí do hospital como se estivesse andando debaixo d'água. Tudo parecia lento, abafado e real. As pessoas passavam por mim e eu mal via seus rostos. A única imagem que não saía da minha cabeça era a de Daniel segurando a mão da minha irmã. Minha irmã, Sofia. A mulher que desapareceu da minha vida há quase 5 anos. Agora estava ali, frágil, machucada, chorando. E o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida estava com ela, não ao lado, com ela. Como quem já tinha estado ali antes, como quem pertencia àquele lugar. Cheguei em casa, fechei a porta e caí no chão da sala. Senti meu corpo tremer. Senti raiva, vergonha, uma dor tão funda que quase parecia física, e acima de tudo, senti algo que me corroía por dentro. Confusão. Porque por mais que tudo gritasse traição, algo dentro de mim ainda queria entender. Saber a verdade.
Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim tinha medo da resposta. Passei a noite, em claro. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Daniel, depois o de Sofia, e me perguntava repetidas vezes como aquilo era possível. Como eu, tão cuidadosa, tão observadora, não percebi nada. Na manhã seguinte, ele me mandou uma mensagem. Isabel, por favor, me deixe explicar. Apaguei sem responder. Mas as palavras ecoaram dentro de mim. Explicar o quê? Que tudo era uma mentira? Que eu era o plano B? A substituta? Fui trabalhar mecanicamente. Atendi pacientes, sorri, repeti frases prontas. Mas minha mente estava longe. Em cada intervalo eu pesquisava. Busquei pelo nome completo do Daniel. Revirei redes sociais antigas da Sofia. Tudo parecia ter sido cuidadosamente apagado, até que encontrei algo. Uma conta antiga de um blog que minha irmã teve na época em que morava na Argentina, antes de desaparecer da nossa vida. Ela escrevia crônicas e usava pseudônimos. Em um dos textos, um nome chamou minha atenção. Alejandro. Parei. Era o segundo, nome de Daniel. No texto, ela falava de um homem que apareceu como um furacão, que a fazia se sentir viva e ao mesmo tempo vulnerável. Um homem que dizia amá-la, mas que escondia segredos. O texto terminava com uma frase estranha. Às vezes, o amor mais perigoso é aquele que veste o rosto do sonho. Voltei correndo ao hospital. Quando cheguei, Sofia estava acordada. Seus olhos se encheram de lágrimas quando me viu. Você precisa ouvir, Bel, ela disse. Não foi como você pensa. Demorei para sentar ao lado dela. Meu corpo estava rígido. Eu queria gritar, mas algo em sua expressão dizia que havia mais. Muito mais. Eu conheci o Daniel há 3 anos, em Buenos Aires. Ele usava outro nome, Alejandro. Ele dizia que trabalhava com exportação, que viajava muito, que não podia se prender a ninguém. Mas ele me prendeu, de um jeito que eu não conseguia escapar. Ela respirou fundo. Logo percebi que ele escondia algo. Às vezes sumia por semanas. Outras, parecia um homem perfeito. Ele falava sobre filhos, casamento, futuro. Mas também era controlador, ciumento. Me afastou de amigos, da família, de mim mesma. Foi por isso que você sumiu? Ela assentiu, os olhos cheios d'água. Eu queria protegê-los, mas ele era bom em manipular. Quando percebi, estava presa, numa teia. Tentei fugir várias vezes. Depois de um tempo, ele desapareceu. Sem explicação. Achei que tinha acabado. E agora, você está noiva dele, ela disse, com a voz quase sem som. Fiquei em silêncio. Meu coração estava em frangalhos. A imagem do homem que eu amava se desintegrava diante de mim. Mas ainda não fazia sentido. Por que ele voltou? Por que me procurar? E por que entre todas as mulheres do mundo, justo eu? Ele sabia que éramos irmãs? Perguntei com a voz embargada. Sofia hesitou. Não no começo. Eu nunca falei de você. Mas uma vez ele viu uma foto antiga nossa e ficou estranho. Me perguntou se eu tinha uma irmã gêmea. Neguei. Estava com medo. Me levantei, sem conseguir mais ouvir. Saí do quarto com o estômago embrulhado. No corredor, dei de cara com ele. Daniel. Ele estava com o rosto pálido, barba por fazer, olhos vermelhos. Bel, por favor. Não me chama assim. Respondi firme. Você mentiu. Pra mim. Pra nós duas. Eu preciso te contar tudo. Só me escuta. Ele implorou. Eu o encarei por alguns segundos. Por mais que quisesse ir embora, algo dentro de mim queria ouvir. 5 minutos. Disse. Depois disso, nunca mais quero te ver. Ele respirou fundo, e pela primeira vez, vi um homem quebrado diante de mim. Mas o que ele começou a dizer foi ainda mais devastador do que eu poderia imaginar. Daniel me olhava como se eu fosse a última tábua de salvação no meio de um mar revolto. Mas eu não me sentia forte. Me sentia em ruínas. Cada palavra que ele estava prestes a dizer podia ser uma bomba, e eu já estava cheia de estilhaços. Você tem 5 minutos, eu disse, com a voz firme, mas por dentro eu tremia. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e começou. Meu nome completo é Daniel Alejandro Duarte. Daniel para o Brasil, Alejandro para Buenos Aires, e por um tempo eu pensei que podia ser os dois. Que podia viver, metades em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Mas eu não imaginava que essas metades um dia iriam se encontrar. Aquelas palavras pareciam tiradas de um filme. Mas o que mais doía era saber que não era ficção. Era a minha vida. E ele estava dizendo que tinha escolhido vivê-la em partes, em mentiras. Conheci a Sofia em um momento muito escuro da minha vida. Ele continuou. Eu estava lidando com a morte do meu irmão. Fui para a Argentina para fugir, para tentar recomeçar. E ela apareceu, forte, livre, apaixonante. Me agarrei a ela como quem se agarra a uma boia em alto mar.
Engoli em seco. Ele falava da minha irmã como se ela tivesse sido um remédio, ou uma fuga. E eu? O que eu era? Mas com o tempo, eu comecei a sentir que aquilo era frágil. Eu era frágil. Sofia era intensa demais para alguém quebrado como eu. Comecei a mentir. Sobre quem eu era, sobre onde ia. Não porque quisesse traí-la, mas porque queria ser outra pessoa. Melhor, talvez. Ele fez uma pausa, abaixou os olhos. Mas eu não era. Então fugi. Voltei pro Brasil e decidi começar do zero. Foi quando te conheci, Isabel. E juro por tudo. Eu não sabia que você era a irmã da Sofia. Meu coração bateu com tanta força que me doeu. Quando percebi, já estava envolvido demais. E vocês são tão parecidas por fora, mas tão diferentes por dentro. Você me trouxe paz, me trouxe chão. Com você eu sentia que podia respirar. Mas quando descobri quem você era de verdade, eu travei. Achei que, se contasse, perderia vocês duas. Então continuei mentindo. As palavras dele foram como lâminas, cortando pedaços da minha confiança. Você me usou, sussurrei. Mentiu pra mim desde o primeiro dia. E ainda tem a coragem de falar em amor? Isabel, eu te amo. Só que errei. Eu errei com vocês duas. E agora estou tentando consertar. Quando soube que Sofia estava aqui, que tinha sofrido o acidente, fui ao hospital. Não queria esconder. Só não tive tempo. Não sabia que tudo ia explodir assim. Fiquei em silêncio por longos segundos. Ele falava com tanta dor no olhar que por um segundo eu quis acreditar. Mas a lembrança das noites que ele passou fora, dos abraços vazios, da sombra que sempre o cercava, tudo isso gritava dentro de mim. O que exatamente você teve com a Sofia? Perguntei. Ele hesitou. Ela estava grávida. Minha respiração falhou. Como assim? Antes de eu desaparecer da vida dela, ela me contou. Mas eu já estava decidido a ir embora. E, quando voltei pro Brasil, ela nunca mais falou nada. Achei que ela tivesse perdido. Ou, não sei. Nunca mais tocamos no assunto. E você? Nunca pensou em procurar? Pensei. Muitas vezes. Mas fui covarde. Uma raiva fria começou a subir por dentro de mim. A cada nova confissão, a imagem de Daniel, o homem doce, o parceiro que eu pensava conhecer, ia se despedaçando. Em seu lugar, restava alguém que fugia dos próprios erros, mesmo que isso custasse a verdade de duas vidas. Você ainda a ama? Perguntei. Minha voz saiu trêmula, quase num sussurro. De um jeito... Sim. Mas não como amo você. Foi ali que eu percebi. O amor, quando baseado em mentiras, deixa de ser amor. Vira necessidade, apego, medo. Eu não sabia mais quem ele era, nem quem eu era ao lado dele. Você precisa ir embora, Daniel, disse, com a firmeza que me restava. Não quero mais saber de você, nem de explicações. Ele quis falar, mas eu ergui a mão. Agora é entre mim e a Sofia. E entre nós duas, não pode haver mais mentiras. Ele assentiu devagar, com os olhos marejados, e foi embora. Fiquei ali, sozinha, no corredor branco do hospital. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, não me senti fraca. Me senti desperta. Agora eu tinha perguntas que só minha irmã podia responder. E estava na hora de enfrentarmos nosso passado. Juntas. Sentei ao lado da cama dela em silêncio. O monitor cardíaco marcava os batimentos de forma constante, quase hipnótica. Ela estava acordada, os olhos fixos na janela, como se esperasse que o vento trouxesse alguma resposta do passado. Ele foi embora, falei depois de alguns minutos. Ela virou o rosto lentamente e me olhou. Não havia raiva em seu olhar, apenas cansaço. Um cansaço que vinha de longe, de dentro. Você quer saber tudo, não é? Assenti, mesmo sem palavras. Era estranho estar ali, tão perto dela, depois de tanto tempo. A minha irmã gêmea, a outra metade de mim, com quem eu dividia sonhos e segredos na infância, agora era quase uma estranha. Sofia fechou os olhos por um instante, e quando começou a falar, sua voz saiu baixa, mais firme. Quando eu fui para Buenos Aires, era para estudar teatro, lembra? Mas eu estava perdida, Bel. Me sentia sufocada com tudo. As comparações, a pressão, as expectativas. Sempre diziam que você era a centrada, a forte, a promissora. E eu? Eu era só a impulsiva, a emocional, a que sonhava alto demais. Ouvia em silêncio. Parte de mim queria negar tudo aquilo, mas a outra parte sabia que era verdade. Eu não fazia ideia de como ela se sentia. Quando conheci o Alejandro, ele apareceu como alguém que me via de verdade, que não me comparava com ninguém. Eu me apaixonei por ele com uma intensidade que hoje me assusta só de lembrar. E ele também parecia louco por mim. Ela fez uma pausa e olhou para as mãos, como se enxergasse ali os pedaços quebrados de si mesma.
No começo ele era gentil, doce, carinhoso. Depois foi mudando. Começou a me isolar dos meus amigos, da minha rotina. Me criticava com palavras doces, me controlava com cuidado disfarçado de proteção. Quando percebi, eu já estava presa, sem saber como sair. E você estava grávida? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ela assentiu lentamente. Foi a gota. Quando contei, ele congelou. Disse que não era o momento, que não podia ter esse tipo de responsabilidade. Eu me vi sozinha, assustada, longe de casa. Pensei em ligar pra você, pra mamãe, mas eu sabia que ouviria "eu te avisei". Então fugi, literalmente. E o bebê? Minha voz falhou. Sofia respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Perdi 2 meses depois. Estava em um quarto de pensão, com dor, febre, sangrando, e ninguém ao meu lado. Foi ali que eu desisti de tudo. De mim, da arte, do amor. Eu apaguei minha vida, quis desaparecer. Fechei os olhos com força. Imaginei minha irmã sozinha, sofrendo, sem ninguém para segurá-la. E me odiei um pouco por não ter percebido. Por que nunca me procurou, Sofia? Eu teria feito qualquer coisa por você. Porque eu não me achava digna. Porque você sempre foi meu espelho, minha referência. E eu só queria sumir da sua sombra. Mas no fim, foi você quem brilhou e eu quem me apaguei. Minhas lágrimas começaram a escorrer silenciosas. Peguei a mão dela. Você nunca foi sombra. Sempre foi luz. Só não soubemos como brilhar juntas. Ela apertou meus dedos com força. E agora, o que fazemos com tudo isso? Ela perguntou, com um olhar tão vulnerável que doeu. Respirei fundo. Ainda havia uma tempestade dentro de mim, mas naquele momento, eu sabia o que queria. Começamos do zero. As duas. Sem Daniel. Sem mentiras. Só nós. Ela sorriu. Pequeno, mas sincero. Ficamos ali, de mãos dadas, como quando éramos crianças com medo do escuro. E eu percebi que, mesmo com tudo que nos separou, ainda havia algo que nos unia profundamente. O desejo de recomeçar. Nos dias que se seguiram, ela recebeu alta. Eu a levei para o meu apartamento, onde o silêncio já não doía tanto. Conversamos mais. Rimos. Choramos. Pela primeira vez em anos nos sentimos irmãs de verdade. Daniel tentou ligar, mandou mensagens, e-mails, mas não respondi. Ele fazia parte de um passado que agora eu precisava deixar para trás. Não por vingança, mas por mim. Por nós duas. Um dia, sentadas na varanda, Sofia me olhou com olhos claros e tranquilos. Você já pensou que, talvez, ele tenha amado as duas, porque viu nas duas aquilo que ele nunca foi capaz de ser sozinho? Fiquei em silêncio, digerindo aquilo. Talvez. Mas agora não importava mais. Nós estávamos reconstruindo algo muito mais precioso, a nossa história. Essa sim seria inteira, sem metades, sem nomes falsos. O tempo tem um jeito estranho de passar quando a gente está tentando costurar os cacos do que sobrou. Algumas manhãs pareciam leves, quase normais. Outras me jogavam de volta na dor como um soco invisível no estômago. E mesmo com Sofia ao meu lado, reconstruir a confiança em mim mesma era como andar descalça sobre vidro. Na primeira semana, ela insistia em fazer tudo. Limpar, cozinhar, ocupar os espaços. Era a forma dela de se desculpar, eu acho. Mas havia momentos em que a casa se enchia de silêncio. E a gente se entreolhava como se estivesse sempre evitando um assunto. O nome que não queríamos mais pronunciar. O homem que atravessou nossas vidas como um raio e nos deixou queimadas. Até que uma noite, chovendo forte lá fora, ela apareceu no meu quarto com uma caixa nas mãos. Preciso te mostrar isso, disse. E seu rosto estava pálido, os olhos afundados em algo entre culpa e medo. Abri espaço na cama e ela sentou ao meu lado. A caixa era de papelão, comum. Mas dentro havia envelopes antigos, anotações em espanhol, fotos dobradas e, no fundo, um pequeno gravador de voz, daqueles antigos, de fita. Isso é gravações dele, de quando morávamos juntos. Eu não consegui jogar fora, mas também nunca mais ouvi. Meu coração acelerou. Era como abrir uma ferida, cicatrizada à força. Mas alguma coisa em mim precisava ouvir aquela voz mais uma vez, agora com os olhos limpos. Sofia apertou o play. A primeira gravação era banal. Ele falando sobre o café da manhã, rindo de alguma piada interna. A segunda já era mais intensa. Uma briga abafada, ele dizendo que precisava de espaço, ela chorando ao fundo. Na terceira, ele falava sozinho. Era uma confissão. Às vezes eu olho pra ela e vejo tudo o que eu perdi. Tudo que eu nunca fui. E então eu minto. Minto porque não sei ser honesto nem comigo mesmo. Porque se eu disser a verdade, ela vai ver que eu sou só mais um homem fraco, tentando parecer inteiro. Senti um arrepio percorrer minha espinha.
Sofia pausou. Ele nunca foi só um vilão, Isabel. E isso é o mais confuso. Porque teve momentos em que eu realmente fui feliz com ele. E é difícil aceitar que até o que foi bom pode ter vindo de um lugar errado. Fiquei em silêncio, pensando naquelas palavras. Tínhamos amado o mesmo homem por motivos diferentes. Ela, por aquilo que ele fingia ser. Eu, por aquilo que ele parecia ter se tornado. Nenhuma das duas viu o homem inteiro. Porque ele mesmo nunca se permitiu ser completo. Mas ele também nos partiu. Sussurrei. Nos quebrou como espelhos. Você ficou com uma parte, eu com outra. Nenhuma de nós viu o reflexo completo. Talvez nunca tenha existido um reflexo completo. Ficamos em silêncio por longos minutos. Na semana seguinte, decidimos ir até Buenos Aires. Era hora de buscar nossas próprias respostas. Não sobre ele, mas sobre nós. Sobre o que deixamos para trás. Chegamos numa manhã fria. A cidade estava exatamente como eu lembrava. Viva, pulsante, mas com um ar melancólico nas calçadas antigas. Sofia me levou até a pensão onde morou. O dono ainda estava lá. Ao nos ver, a reconheceu na hora. Você sumiu. Disseram que tinha ido para o Brasil. Deixou muita coisa para trás. Ele trouxe uma sacola com cadernos, fotos e um envelope com o nome de um médico. Sofia abriu devagar. Lá dentro estava um exame. Ultrassonografia. Data: 3 dias antes de ela perder o bebê. Ela engoliu em seco. Nunca tive coragem de olhar isso. Peguei a imagem nas mãos. Era só um borrão, uma pequena sombra que poderia ter sido um futuro. Isso. Precisa de um lugar para descansar. Um ponto final. Naquele dia, fomos até um jardim público. E entre as árvores, deixamos o envelope enterrado em uma pequena caixa. Sem placas, sem cerimônias. Só um adeus silencioso. Foi nesse momento que percebi algo que me surpreendeu. A dor já não ardia como antes. Ela ainda estava lá, sim. Mas havia se transformado em algo menos cruel. Como se a verdade, por mais dura que fosse, tivesse limpado o caminho. No hotel, naquela noite, enquanto Sofia dormia, escrevi em meu caderno. Às vezes o que parte também revela. Espelhos quebrados ainda refletem, mesmo que em pedaços. E talvez seja assim que a gente se reconheça. Nos cacos do que fomos. O que eu não sabia é que uma última peça ainda faltava nesse quebra-cabeça. E que ela estava prestes a bater à nossa porta. Era para ser um dia tranquilo. Já tínhamos voltado de Buenos Aires. E pela primeira vez, a casa parecia cheia de vida. Sofia estava no sofá, lendo um roteiro antigo que tinha encontrado entre as caixas esquecidas da nossa infância. Eu estava na cozinha, preparando café, quando a campainha tocou. Não esperamos ninguém. Fui até a porta, hesitante, e ao abrir, senti o chão sob meus pés ceder. Daniel. Ele estava ali, mais magro, os olhos fundos, a barba por fazer. Mas era ele. O mesmo homem que invadiu nossa história e a reescreveu com mentiras. E agora estava ali, como se o tempo não tivesse passado, como se ainda tivesse o direito de bater na nossa porta. Isabel, por favor. Eu só preciso de alguns minutos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Sofia apareceu no corredor. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. E por um segundo, o silêncio nos engoliu a todos. 3 pessoas, 3 passados colidindo em um instante. Você tem 5 minutos, eu disse, seca, sem sair da porta. Ele respirou fundo. Eu sei que não tenho o direito. Sei que errei com vocês de um jeito que não dá pra consertar. Mas eu precisava contar a verdade completa. Porque vocês merecem isso. E eu preciso disso pra conseguir seguir. Sofia cruzou os braços. Eu apenas encarei. Eu conheci você primeiro, Sofia. E sim, me apaixonei. Mas não foi só paixão. Foi obsessão. Eu tinha essa ideia de você como alguém impossível, intensa, livre. Algo que eu nunca fui. E quando você desapareceu, eu me senti traído. Não pela fuga em si, mas porque você levou embora a única parte de mim que eu achava boa. Sofia desviou o olhar. Quando conheci você, Isabel, eu estava quebrado. Mas você era diferente. Serena, segura, firme. Eu me apeguei à sua estabilidade, como um homem que se agarra a uma boia no meio de um naufrágio. E me apaixonei também. De verdade. Mas nunca deixei de carregar a sombra da sua irmã. Então por que mentiu? Por que levou isso até o altar, Daniel? Ele engoliu em seco. Porque eu não sabia como escolher. Porque, no fundo, eu era fraco demais para ficar sozinho. E covarde demais para encarar as consequências. Permaneci em silêncio. Sofia estava imóvel ao meu lado, como se o corpo dela ainda estivesse decidindo entre o perdão e o desprezo. Depois que fui embora da casa do hospital, eu quase peguei um voo para bem longe, mas tive uma crise no aeroporto.
Entendi, finalmente, que não era entre vocês duas que eu estava dividido. Era entre a imagem que eu criava e o homem que eu realmente era. Ele tirou uma carta do bolso. Isso é pra vocês. Não peço que... Me escutem agora. Só queria que soubessem que vou sumir de vez. Sem mais rastros, sem mais mentiras. Obrigado por terem me amado. Vocês duas merecem recomeçar. Eu... preciso me reconstruir. Ele estendeu a carta. Hesitei, mas peguei. E então, sem mais palavras, Daniel virou as costas e foi embora. Sem drama, sem olhar pra trás, fechei a porta com firmeza. Sofia e eu nos encaramos. Você vai ler? Ela perguntou. Não agora. Sentamos no sofá lado a lado. A televisão estava desligada, mas a tela refletia nossas silhuetas. Pela primeira vez, vi não apenas duas irmãs parecidas, mas duas mulheres que atravessaram o caos e voltaram inteiras. Diferentes, sim, marcadas, mas inteiras. Decidimos sair naquele fim de tarde. Caminhamos até um parque, onde o céu dourado parecia encerrar um ciclo. Sofia andava ao meu lado em silêncio, mas havia leveza em seus passos. Paramos perto de um lago, onde as árvores se refletiam na água calma. Você ainda o ama? Ela perguntou. Pensei por um momento. Talvez, mas agora é um amor que já não quer voltar. É como uma carta que foi entregue tarde demais. Ela assentiu. E você? Eu o amei. Hoje só quero me amar mais do que amei qualquer outro. Sorrimos. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons que pareciam inventados. E ali, naquela margem tranquila, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Voltei para casa naquela noite. Coloquei a carta de Daniel dentro de uma gaveta e decidi não abri-la. Nem agora, nem nunca. Porque às vezes, as respostas não estão nas palavras dos outros. Estão no silêncio que vem depois. Naquele dia, entendi que a traição mais profunda não foi entre ele e nós. Foi entre nós mesmas e o que deixamos de ver uma na outra. Agora, éramos espelhos restaurados. Com cicatrizes, sim, mas capazes de refletir a luz inteira. E foi assim que a nossa história, minha e de Sofia, enfim começou. Do zero. Juntas.